Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Eu vou estar a ler da Bíblia a mensagem. E o título da mensagem é Abraça a escandalosa graça. As pessoas falam muito acerca da graça, não? Há pessoas que dizem piadas com graça. Há pessoas que tendem a ser graciosas. Também se fala muito sobre escândalos. Nem todos os escândalos são maus. E eu pus este título de Abraça a escandalosa graça no sentido de um escândalo, um bom sentido, não no mau sentido. Há escândalos que são definitivamente horríveis. Mas a definição de escândalo, uma das definições no dicionário Primeirã é um ato ou uma ação que causa tumulto e causa que muita gente fique espantada com qualquer tipo de ação. E muita gente ficou espantada com a ressurreição de Jesus Cristo. E de hoje em dia, muita gente fica, de certa maneira, consternada quando se fala acerca da ressurreição dos mortos. E relata a Bíblia a mensagem, lendo o último capítulo de Mateus, capítulo 28, se bem que aqui não há muita luz. Diz: depois do sábado, assim que brilhou a primeira luz da nova semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar a tumba. E de repente a terra tremeu abaixo dos pés das mulheres. Nesse momento o anjo de Deus desceu do céu e foi ao encontro delas. E ele rolou a pedra e sentou-se sobre ela a pedra que tapava a tumba. Raios de luz emanavam dele, as suas roupas eram brancas como a neve e brilhavam. Os guardas da tumba estavam tão aterrorizados que não conseguiam mover-se. O anjo disse às mulheres: não há o que temer. Sei que vocês estão preocupadas. Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui, já ressuscitou, conforme tinha dito. Venham e vejam onde ele foi posto. Agora corram e contem aos discípulos dele. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está ainda à frente de vocês para Galileia. Vocês o verão lá. Essa é a mensagem. As mulheres maravilhadas e eufóricas não perderam tempo. Correram para contar a novidade aos discípulos. No caminho Jesus as encontrou. Paz seja com vocês, ele disse. Elas se ajoelharam, abraçaram os seus pés e o adoraram. Jesus disse: calma, vocês me estão segurando assim, temendo pela vida de vocês. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que eles devem ir para Galileia, pois eu vou me encontrar lá com eles. Enquanto isso, os guardas fugiram, mas alguns foram para a cidade e contaram aos principais sacerdotes aquilo que acontecera. Eles convocaram uma reunião dos líderes religiosos e elaboraram um plano. Subornaram os guardas com uma grande soma de dinheiro para que dissessem: os discípulos de Jesus vieram de noite e roubaram o corpo enquanto estavam dormindo. Os religiosos os tranquilizaram: se o governador descobrir que vocês dormiram em serviço, damos um jeito para que não sejam condenados. Os soldados aceitaram o suborno e fizeram como lhes fora dito. Essa versão, forjada no concílio judaico, está ainda em circulação. Enquanto isso, os 11 discípulos foram para Galileia, até à montanha que Jesus havia indicado para o encontro. Assim que o viram, eles o adoraram. Todavia, alguns se mantiveram afastados, pois não tinham a certeza se deviam adorá-lo e não quiseram arriscar. Resoluto, Jesus os instruiu: Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo bautismo no nome triplo do Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. E eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até ao fim dos tempos. Amém? Oramos? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Queremos
pedir-te nesta tarde, Senhor, que venha a tua bênção, Senhor, e que tu nos reveles a Cristo, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa cada pessoa que possa escutar, Senhor, a tua mensagem através da rádio, através da internet, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Encontramos com um escândalo, um bom escândalo e um mau escândalo. Qual é que é o bom escândalo? Ele não está na tumba. Amém? Estamos aqui? Estamos aqui, irmãos. Mas encontramos, na realidade, também há aqui uma situação, um escândalo deplorável. Que foi, na realidade, os líderes religiosos, quando ouviram o relato de alguns dos guardas que ficaram, de certa forma, consternados com aquela situação, eles subornaram-nos e arranjaram um complô para afirmar uma tese falsa em relação à verdade que tinha acontecido. Era que Jesus Cristo não estava morto, mas estava vivo, porque Ele tinha feito conforme Ele tinha dito. Amém? Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Amém? Aqui vemos um enorme impacto. E esse mesmo impacto é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, na Monte da Caveira. E é por meio da ressurreição de Cristo que todos aqueles que creem nesse Cristo ressurrecto podem abraçar a tão grandiosa salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Isto não é uma obra nada mais nem nada menos de graça. Diz comigo, de graça. Amém? De graça. Mas é uma graça, isto é um escândalo. É algo fora do normal. Um escândalo é sempre algo fora do comum. É algo que desperta a atenção das pessoas. Bom, hoje em dia, as revistas que vendem mais, os programas que são mais vistos na televisão, sobrevivem, vendem e prosperam à conta do escândalo alheio. Amém? Os rumores que mais rápido se espalham é acerca do escândalo alheio. Alguém que explora uma situação e sabe propagá-la através de um rumor, através das revistas que hoje em dia chamam-lhe alguns as revistas cor-de-rosa. Amém? E são essas a que, nomeadamente, nós podemos encontrar mais pessoas a lerem. Inclusive cristãos. Amém? As pessoas alimentam-se de escândalos. O grande impacto aqui é que, primeiro há aqui uma situação, é que nós somos comissionados que, em vez de nos alimentarmos dos escândalos alheios, alimentemos-nos deste tamanho escândalo, que é por meio deste escândalo da ressurreição de Cristo que nós temos entrada à vida eterna. Amém. Entendemos isto? Significa, ele abriu a pedra e sentou-se literalmente em cima da pedra. Enquanto grande parte das pessoas, nas suas vidas, focam-se nos grandes problemas da sua vida e nas circunstâncias adversas, nas circunstâncias que estão à sua volta, que parecem montanhas gigantes, e estou a falar acerca das pessoas que admitem que há um Deus, admitem que Jesus Cristo provavelmente é o Senhor ou é algum tipo de divindade, mas não conseguem entender que é o Deus da montanha, o único que pode mexer essa montanha. E provavelmente o Deus dessa montanha, o Deus dessa pedra, está sentado em cima dessa pedra, porque Ele não está morto, Ele não está pregado numa cruz, como muita gente o vê. Ele está vivo, Ele ressuscitou, e Ele disse-lhe, ok, vai dizer aos meus irmãos, a mensagem é esta, é simples, vai que eu estarei no monte em Galileia e eu vou estar com eles. Esta é a mensagem. Amém? E a mensagem para ti, independentemente de qual seja a tua situação, independentemente de qual seja a tua montanha, independentemente de qual seja a tua pedra, independentemente de seja a face pela qual estejas a passar, eu sei que provavelmente muitas pessoas pensam, eu não sou merecedor. Amém? Mas é que, irmãos, vimos aqui o caso de duas pessoas, poderiam ser mais incisivos no estado deplorável do qual usavam o nome de Deus em vão. Mas apesar da sua falta de testemunho, Deus, através da sua graça, trouxe sanidade às suas vidas.
Não foi por nada bom que eles tivessem feito para Deus. Não foi por nada bom que eles tivessem feito a alguém. Mas foi porque Deus, no seu eterno amor, na sua escandalosa graça, alcançou-os e sarou-os. Ninguém pode explicar o pensamento de Deus. Ninguém pode explicar como é que a sua graça nos vem a alcançar. Amém? Estamos aqui. Amém? Ele deu aqui algumas chaves mais, não temas. Muitas pessoas têm medo. Ai, o que é que vão pensar? Ai, se eu digo, ai, se eu assumo. Ai, glória a Deus. Assume a tua realidade. Assume o teu fracasso. Não vais mudar aos olhos de Deus. Aquilo que Deus tiver para interagir na tua vida, Ele sempre vai fazê-lo. Independentemente de ti ou de mim. Não temas. Há muitas pessoas que procuram, elas procuravam Jesus, aquele que tinha sido crucificado. Há muitas pessoas que andam à procura de ser bem-sucedidas, terem felicidade. Algumas pessoas procuram tanta coisa. Eu perguntaria-te hoje, o que é que tu procuras? Ele disse, então agora eu vou-vos dar poder. Deus a mim comissionou-me. Quando se encontrou com os seus irmãos, com os seus discípulos, alguns deles estavam receosos. Tinham aquelas dúvidas, tal qual como alguns de nós estamos muitas vezes receosos com a vontade de Deus para a nossa vida. Mas Deus diz, não tenhas medo, porque sou eu que dou o querer e o fazer. Sou eu que te vou dar o poder. É o meu Espírito que vai ser depositado em ti. Não és tu que vais fazer. O grande problema hoje em dia é que todos aqueles que servem ao Senhor, grande parte da sua vida, passam mais de 80% a 90% eles a fazerem em nome de Deus, do que realmente a permitir de que faça Deus neles e através deles. E esta é a grande dicotomia na qual vivemos hoje em dia. Amém? Mas não é sobre nós, é acerca de Deus, é acerca de Jesus, é acerca da sua graça. É Cristo e este crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, e é por meio dele que temos entrada diante do trono celestial, o trono da escandalosa graça, no qual podemos ser abraçados, no qual podemos ser realmente redimidos, podemos ser justificados, podemos ser alcançados. Pode-se apagar todos os nossos prejuízos, preconceitos, podem cair todas as capas da cebola e encontrarmos cara a cara, face a face, com o Deus, o autor da criação, o autor da nossa salvação, o autor da nossa fé, que nem nós mesmos foi Ele o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, é algo que nós muitas vezes não conseguimos sequer perceber. Rumores, espalham-se muitos rumores. Vai e espalha. Quantos rumores espalhaste? A quantas pessoas no teu dia a dia já disseste que Deus te sanou de um cancro? A quantas pessoas, nesta sala, se nós tivéssemos o valor de um com o outro falar, uma geração mais velha, outros com mais experiência no Senhor, outros com menos experiência, há milhares de pequenos milagres e prodígios que podem transmitir esperança e mensagem de salvação, cujo autor não é nenhum de nós, senão que é Jesus Cristo, o Galileu, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Mas nós continuamos comodamente sentados na poltrona do eu posso, eu faço no nome de Jesus. Enquanto que é totalmente ao contrário. Ele disse, consumado está. Ele quer ter um encontro pessoal com cada um de nós. E ele disse, eu vou ter um encontro com os meus irmãos, convosco. Ele apontou um lugar para ter um encontro com eles. E nesse encontro, Ele deu-lhes o poder. Ele comissionou-lhes. E esta aventura de fé não tem fronteiras. Sabes porquê? Sabes porquê? Jesus continua a amar os pecadores. Sentes-te pecador? Regenerado. E aquele que ainda não é regenerado tem a grande oportunidade de regenerar-se em Jesus, de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Mas aqueles que já tivemos esse encontro, temos a comissão de espalhar o rumor. Um rumor tem um grande impacto. O que se espalha mais rápido
é o rumor. Não há nada no mundo que se espalhe mais rápido senão o rumor. Sabias que... Tu sabes o que é que me aconteceu ontem no culto? Passou-me isto, isto e isto. E as pessoas vão ficar... É esquisito este. Mas aquilo vai... E provavelmente passar 2 ou 3 horas, ou no outro dia, essa pessoa vai começar a dizer: sabias que fulano tal, e foi a uma igreja qualquer, e passou-lhe tal, e foi Jesus! E rapidamente aquilo começa, vum, 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 vum. É mais rápido que a internet. Um rumor viaja mais rápido do que a própria fibra óptica. É mais rápido que o Twitter, que o Facebook, que o Messenger e que todas essas novas tecnologias. Um rumor, boca a boca, a transmissão, um pequeno rumor. Corre o bairro, corre o local de trabalho. Nós sabemos, enfim. Sabemos ou não sabemos como são os rumores? Ele comissionou-nos. Não porque tu e eu sejamos especiais. De nenhuma maneira. Ele comissionou-nos porque, conforme diz a palavra de Deus, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Não é que nós sejamos algum de nós sábios. De maneira nenhuma. Não é que nós estejamos preparados. De maneira nenhuma. Mas é Ele quem dá a preparação. Então Ele escolheu-nos a nós. Amém? Ele escolheu-nos a mim. Ele separou-nos a mim e a ti. Está a separar-te, está a preparar-te, está a equipar-te para que por meio de ti, com um rumor atrás de outro rumor do seu poder, da sua glória, toda a terra possa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E a sua graça, além de ser escandalosa, é avassaladora, é transformadora e tem um poder enorme que nenhuma fronteira, nenhum prejuízo, nenhuma lei pode conter, porque é escandalosa, maravilhosa. A palavra em inglês é amazing. Poderosa, a graça de Deus. Podemos ficar, não podemos explicá-la. Amém? E Ele estará sempre connosco, até ao fim dos tempos. É engraçado, depois de ouvir os irmãos, eu recorri a Marcos 16, quando a palavra de Deus diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Significa, levai os pequenos rumores deste testemunho, daquele testemunho, tu e tu e tu, o mais pequeno que seja, não é insignificante, porque a mais pequena coisa que para ti tu penses que ocorreu na tua vida pode transformar a vida de alguém, pode contagiar a vida de alguém. Não, é que eu era mau e agora já deixei de ser. Não, há muitas mais coisas, há muitas coisas a decorrer na tua vida. Não tenhas vergonhas de transmitir. Não, é que era um mau carácter e agora já não sou, porque eu ontem fiz isto, em segredo ninguém sabia, mas Deus mudou-me. No meu interior algo ocorreu. Alguém me disse, aquele rapaz, que nem sequer era um predicador, nem sequer era um pastor, ele deu-me aquela mensagem, disse-me qualquer coisa que Deus usou e mudou a minha vida. Foi um clique, foi um ápice. Deus falou-me através daquela pessoa. Amém? E foi a sua graça que me mudou. Ele diz a palavra de Deus, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, toma nota deste verso, de Marcos 16. Quem crer e for batizado, porque agora vamos ver outro escândalo maravilhoso da graça de Deus. É que a graça de Deus é escandalosa. Rompe qualquer padrão. É uma loucura. Mas quem não crer será condenado. E diz, em verso 17, estas sinais... Irmãos, aqui não vamos dizer que agora vamos chamar pessoas que venham aqui, que estão a passar por problemas, porque quem faz a obra é o Senhor. E quando Deus faz a obra, e quando há o testemunho efetivo, o sinal preponderante de testificar, então pode-se dizer, o Senhor assim disse e o Senhor assim fez. Não levamos a palavra de Deus levemente. Amém? A sua graça é de Jesus Cristo, vamos lê-lo em João, que Ele era graça e verdade. A graça de Deus vem sempre acompanhada com verdade. Amém?
Sinais acompanhar os que crerem em meu nome, expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de ter falado assim, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Ele, depois, saindo pregar, e indo eles, os discípulos, saindo, pregando por toda a parte, levando o rumor, levando a palavra e cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com estes sinais. E o Senhor continua a confirmar a sua palavra no nosso meio com estes sinais. Amém? Dá um aplauso ao Senhor nesta tarde. O Senhor todo o merece. É maravilhosa a graça de Deus. A graça de Deus... A graça de Deus, para muitos que pensam que simplesmente é um conceito, e muitas vezes avassalam esse conceito. Ai, que tal, vamos na graça. Ah, sabes, irmão, como é que estás e tal. Pai, eu sabes, sucumbi. Bom, sucumbi, mas a graça de Deus cobre. Calma, irmãos, vamos ler algo. A graça de Deus não é um conceito. A graça de Deus é uma pessoa. A graça de Deus é Jesus. Em João 1, verso 15, os irmãos vão passá-lo ali em cima, diz: João deu testemunho dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou diante de mim, porque antes de mim ele já existia. Estamos aqui? Ele já existia desde antes da criação da terra. Diz que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo e disseram: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Lembram-se? Amém? Verso 16. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça, diz comigo, graça, sobre graça. Agora vamos ler o verso 17. Porque a lei, diz comigo, porque a lei foi dada por meio de Moisés. Ponto e vírgula. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Esse o deu a conhecer. Amém? Toda a lei se cumpriu em Jesus. A palavra de Deus diz que e o verbo foi feito, é dizer, a lei foi feita. Ele não veio para anular a lei, senão para cumprir. E cumpriu-a na sua pessoa. Aqui a palavra de Deus diz que João falava acerca de Jesus, aquele que viria depois dele, mas ele já existia. Ele era antes de todas as coisas, tal qual como diz a Escritura em Colossenses. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e nele se mantêm unidas, subsistem. Amém? Agora, Ele fez tudo isto para que nós pudéssemos receber graça sobre a graça. Mas nota bem, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Amém? Estamos? Mas Jesus Cristo também é a graça personificada. Jesus Cristo é a graça personificada. A graça não é só um conceito. A graça resume-se, identifica-se, tem a identidade em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Irmãos, quando nós encontremos a graça e realmente entendemos esta graça maravilhosa que está em Jesus, Ele a identifica, a personifica em todos os atributos do seu carácter. Irmãos, então já não vamos a desculpar-nos, não que sucedeu-me isto, mas a graça.
Não, porque a graça, na realidade, não vai permitir que nós pequemos. A graça, na realidade, é um catalisador para a santidade. A graça é um canal que nos leva a afastar do pecado e leva-nos a ficar cada vez mais perto do autor e consumador da nossa tão grandiosa salvação. Se nós virmos, aqui os religiosos estavam sempre a tentar de denegrir Jesus. Assim, no grande escândalo da ressurreição, no bom escândalo da ressurreição de Jesus Cristo, aparece um segundo escândalo. A difamação. Vamos tratar de ocultar isto. Vamos tratar de criar uma versão de tal maneira que digam que foi os discípulos que vieram buscar o corpo. Porque isto põe em perigo a nossa religião, o nosso sistema. E se nós virmos durante o ministério de Jesus Cristo na terra, durante aqueles 3 anos aproximadamente, que Ele caminhou, fez discípulos e preparou os seus discípulos e os seus apóstolos para continuarem com a mensagem de esperança e de salvação, vemos que eles andavam sempre à procura de encontrar uma falha, andavam sempre nomeadamente a procurar. E diziam, mas este Jesus, Ele anda com pessoas indevidas. Este Jesus, ele junta-se com publicanos, com cobrador de impostos, com mulheres com má reputação. Este Jesus, na realidade, de acordo àqueles padrões sociais, Jesus parecia ser... Não enquadrava. O sistema deles... Jesus não enquadrava, mas é que Jesus era o comprimento, completava toda a lei que eles liam e sabiam. E respeitavam e queriam fazer respeitar por meio da lei e não conseguiram. Eles viram a graça, não entenderam a graça, eles rejeitaram a graça. Mas hoje a igreja está cheia de crentes que falam acerca da graça, são salvos pela graça, mas não conseguem entender o conceito da graça, nem conseguem viver na grande liberdade da graça que é em Jesus Cristo. Amém? Exatamente porque a grande parte de nós queremos fazer aquilo que Jesus fez. Mas queremos fazer aquilo que Jesus fez em vez de ser aquilo que Jesus é. Estamos aqui? Boa tarde a todos. Estamos aqui? Ressuscitou algum? A grande parte de nós queremos fazer como Jesus fez. Se quiser, pode escrever. Queremos fazer como Jesus fez, em vez de estarmos mais preocupados em ser aquilo que Jesus é. Não é acerca de fazer, é acerca de ser. E isto é como uma prorrogação da parte 2 da identidade. A identidade não é acerca daquilo que eu faço, é acerca daquilo que eu sou. E eu sou aquilo que sou, e tu és aquilo que és, unicamente por causa da graça de Deus. E nada podemos fazer separados dele. E a grande frustração das nossas vidas, e aquilo que provoca mais sentimentos de fracasso, é que passamos o tempo a querer fazer aquilo que Jesus fez, mas a nossa motivação não provém de que já tenhamos entendido que temos que ser como Jesus é. Aquilo que queremos fazer é impressionar a Deus e impressionar os demais, para que digam, que bom que Ele é. Olha a luz que Ele irradia. Olha como está tão... Mas no sumo é que ainda não entendemos na realidade o maior fator da graça, que é a revelação do verdadeiro amor completo de Deus, que foi um desígnio da sua vontade. Deus não disse, bom, eu senti amar o Fernando. É um tipo porreiro, tipo que se presta a ajudar a malta. Pá, eu olhei para ele e falei, pá, isto é um tipo porreiro. Eu hoje sinto de amar o Fernando. Ele decidiu amar o Fernando, mesmo quando ele ainda era banqueiro.
Mesmo quando ele ainda não tinha nascido. Faço-me entender. E nós sabemos isto. Ou seja, nós sabemos estas definições. Mas a questão é encastrá-las na nossa genética mental e no nosso coração. Ter estas escrituras de tal maneira que se tornem o nosso, como dizem os italianos, nostro mi corazón, solo amore, l'amore de Dio. Più amore. E então encontramos Jesus Cristo sempre com esta... Encontramos Jesus Cristo no seu ministério. Ele teve que enfrentar... Vocês lembram-se que há um tempo atrás eu falei acerca de Lucas 15 e queria voltar lá. Não vale a pena abrir a Bíblia. Toda a gente sabe que em Lucas 15 há 3. Quantas parábolas é que há? 4? Quantas parábolas? Em Lucas 15? Em Lucas 15. Há 3 parábolas. Em Lucas 15, Jesus adereça os religiosos daquele então, que diz a palavra de Deus. Bom, por sim, por não, abramos em Lucas 15. A palavra de Deus na mensagem, eu vou ler, eu não vou ler, vou simplesmente parafrasear, ok? Na mensagem diz que um grupo de pessoas com reputação duvidosa. Alguém tem reputação duvidosa aqui? Eu acho que sim. E estas pessoas estavam a ouvir Jesus. Pessoas que aparentemente não eram as pessoas mais aceites na sociedade. E então os religiosos daquele então começaram a murmurar acerca de quem é que ouvia Jesus. Mas Jesus está junto com esta escumalha. Teriam eles a falar, olha, lá está, Jesus, por favor. Mas tu não sabes que tens uma sinagoga? Porquê é que vens-te meter com este pessoal? Mas tu tinhas de estar na sinagoga, Jesus. Na sinagoga é que se lê a lei, a Torá. Ali é que está a Midrash judaica. Ali é que se cumpre aquilo tudo, Jesus. E eles Jesus sabia o que é que ele estava... Então Jesus começou a contar-lhes 3 histórias, 3 metáforas. A primeira... Ajudem-me que às vezes vai-se. A primeira, se vocês me ajudarem, isto vai mais rápido. Ok, ele conta-lhe 3 histórias, parábolas, teologicamente é a palavra correta, mas histórias, metáforas, ilustrações, que aparentemente, a primeira parece ser acerca de uma ovelha perdida, a segunda aparentemente parece ser acerca de uma moeda perdida, e a terceira, aparentemente, parece ser acerca de um filho que é pródigo. Amém? Todos recordamos. Mas na realidade, o que Jesus estava a tratar de fazer àquelas pessoas é que Jesus estava a tratar de mostrar-lhes quem era Ele. Não aquilo que Ele fazia, mas sim que Ele era Ele. Significa, a ovelha perdida realmente não era acerca da ovelha perdida, mas era sim acerca de Jesus, que era o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele estava a dizer, pessoal, eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou Jesus. Ele estava a dizer, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. E as minhas ovelhas, as que são as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e seguem-me. E eles não estavam a enxergar nada disto. A segunda não é realmente acerca daquela moeda. Mas a mulher que perdeu a moeda é o arquétipo da igreja. Que às vezes perde os papéis. A igreja de Jesus. A igreja, na realidade, o símbolo da moeda é a igreja que está... O que é que aconteceu? O que é que aconteceu que ele fez quando se reuniu na Galileia com aqueles seus amigos, seus discípulos? O que é que ele fez? Comissionou-lhes e fez-lhes o quê? Deu-lhes poder, autoridade para irem e levarem em ação, porem em prática o ministério de pregar as boas novas do Evangelho, e aqueles sinais o iriam sempre acompanhá-los, porque o Senhor iria estar com eles. Então é o arquétipo da igreja que recebeu o poder do Espírito Santo para exatamente pôr em prática o Evangelho da esperança, o Evangelho da graça, para levar a salvação, as boas novas. Amém?
Estamos, irmãos? E o terceiro, não é realmente acerca do filho pródigo, senão que há um grande ensinamento, mas é acerca do pai que deu o filho para resgatar todos os filhos pródigos que houver à face da terra. Ele estava a explicar-lhes: este é quem eu sou, esta é a minha essência. E eles não conseguiram identificar: sou eu, Jesus, a graça personificada, a lei cumprida. Vocês não precisam estar com o fazer mais, fazer menos, cumprir esta lei, cumprir a outra. Eu vim para vocês. Eu estou aqui. Não me rejeitem, mas aqueles também têm direito. Aqueles que vocês dizem, aqueles que estão ali à beira da estrada, aqueles também precisam de mim. Não é só a casa de Israel. O meu projeto é muito mais amplo. O amor do Pai é muito maior. A graça é muito maior que isso. Aquilo que tu tens dentro da tua cabecinha minúscula. Não cabem lá os meus pensamentos. Deixa que eu alargue as tacas da tua tenda. Alargue o teu coração. E tu possas ver que realmente eu posso transformar a tua vida. Aquilo pelo qual tu lutaste. Dar um futuro aos teus filhos. E depois que sucumbistes, tanto trabalhastes. E hoje estás aqui e tens a oportunidade de conhecer um Deus que pode transformar-te. Porquê é que não o fazes e não abres o teu coração? Ele está a mostrar quem Ele é. Mas, nomeadamente, na última história há algo muito interessante. Eu já compartilho um bocadinho acerca disto, só um bocadinho, dei uns toques de leves acerca disto. E é aquilo que grande parte de nós pensamos. Nós pensamos que temos que fazer muitas coisas. E aquele filho, depois de ter escrito não sei quantas coisas e ter reclamado, repara bem, ele reclamou, é outro escândalo, são mais escândalos e mais escândalos. Reclamou ao pai aquilo que ele não tinha direito. Por lei, aquele filho não podia levar nada da sua herança. Mas o pai, na sua bondade, disse: toma, vai. Ele agarrou o dinheiro e pensou: bom, agora sim é que eu vou ter liberdade, agora é que eu vou viver living la vida louca. Vou ter com o Ricky Martin a Miami e tal, vou viajar, vou a Malibu, vou curtir, vou passar por Budapeste, vou conhecer a Europa, enfim, Londres, Madrid, Ibiza. Uau! Mas algures no meio daquela viagem, ele parou em algum sítio, porque estava cheio de amigos e de repente viu-se só. Viu-se só porque os amigos já tinham visto que ele não tinha euros. Tinha-se-lhe acabado o euro. Os amigos já tinham visto. E ele começou, quando se viu desprovisto de companhia, então começou a ver bem dentro dos bolsos e não tinha euros. Estava na penumbra. Subitamente diz que passou uma crise, provavelmente como a crise de hoje em dia. E havia fome na terra. E então ele começou a ver, e agora o quê? Epá, eu sempre estive na casa do meu pai, tinha tudo. Mesa, roupa lavada, tratavam-me tudo, até tinha empregados. E ele começou a lembrar-se do que é que havia na casa do pai. Mas lá arranjou um empreguezito numa granja de porcos, a cuidar de porcos. E ele já tão desesperado, porque o jornal que lhe pagava era tão mísero, começou a comer da comida dos porcos. E a lembrar-se do que é que tinha na casa do pai. A motivação dele começar a pensar, a ensaiar o discurso para voltar à casa do pai, na realidade não foi que ele se tivesse arrependido. Foi porque ele estava a passar necessidade. E muitas das vezes as pessoas recorrem a Deus porque estão a passar necessidade. E recorrem a Jesus, não porque entendem o que Jesus é, mas porque eles estão a passar necessidade. Ok, não há nenhum problema, porque Deus ama as pessoas tal como elas são. E Ele vai usar exatamente essas circunstâncias para operar um milagre, para operar uma transformação. E o que é que acontece? Ele começa a ensaiar o discurso e há aquela palavra: bom pai, eu sei que pequei contra ti. Depois de ter ensaiado muitas coisas, ele lá encontrou o discurso. E o discurso correto era: pai, pequei contra Deus, contra o céu e contra ti. Já não sou digno
Quantos é que têm filhos aqui? Ok. Aqueles que somos pais já fomos filhos. Amém? Desde quando é que um filho precisa de ser digno? Já não és digno, mas quando é que tu foste alguma vez digno? Quando estavas na minha casa, quem pagava a tua comida era eu. A cama onde tu te deitastes, quem me providenciou essa cama fui eu. Quem te levava à escola era eu. Mas desde quando é que tu merecestes alguma coisa? É que não se trata, vamos a ver uma coisa, nós não vamos ser filhos de Deus por sermos dignos de ser filhos de Deus. Nós podemos ser filhos de Deus ou filhos genéticos de um pai simplesmente porque nascemos. Estamos aqui? Não se trata de dignidade, é que é para aí, não. Ai, a dignidade, eu não sou digno disto, eu não sou digno do outro. Oh, papá, olha lá, cuidado com este direito. Mas desde quando? Desde quando? Pensa lá bem nisso, do digno. Desde quando? Mas quem te trouxe ao mundo fui eu e a tua mãe. Se Deus não te providenciasse esta união, tu não estarias neste mundo. Dá graças a Deus e ao teu pai e à tua mãe. Não é uma questão de digno. Tu não és filho por seres digno. Tu és filho por nascimento. Vos é necessário que nasçais de novo, que nasçais de água e de espírito, senão não podereis ver o reino de Deus. Disse isto Jesus Cristo a Nicodemos, um entendido da lei. Caros irmãos, há cristãos... Há cristãos... Todos vocês ouviram falar da Disneylândia, não viram? Há aqui uma em Paris, eu nunca fui. Mas, Há pessoas cristãs que vivem como num parque temático. Vocês sabem, todos sabem o que é um parque temático, não é? Sabemos? Ok? E já ouviram falar da Disneylândia, não viram? Há pessoas que vivem num parque temático da Dignolândia. Não é Disneylândia, é Dignolândia. É que eu sou digno. Eu sou digno deste tratamento, digno do outro tratamento. É que eu sou... Não vês que eu tenho as riscas? Sou digno de... E esse tipo de cristãos são um bocadinho como aqueles cristãos religiosos daquele então. Quando às vezes abordam as pessoas, recebem as pessoas e dizem assim: jamais receberás nada até que sejas digno de receber. Então eu vou-te dar uma lista de tudo aquilo que tu deves fazer para seres digno de receber alguma coisa. Então as pessoas passam a ter um listado de coisas que têm que cumprir. Passo 1, fazer isto. Passo 2, fazer o outro. Passo 3, fazer o outro. Passo 4, fazer o outro. Passo 5, passo 6, passo 7, passo 8, passo 9, passo 10º, 11º. Vamos só até o 12º, para estarmos teologicamente corretos, com os 12 apóstolos, com os 12 tribos, e ficamos no número 12, que é um número bastante de acordo com a teologia bíblica. Amém? E então aquilo é... Então há muitas pessoas, há muitos cristãos que estão envolvidos num carrossel da Dignolândia e chegam a pensar: é que eu já não sou digno, ainda não cumpri esta etapa, ainda não passei ao próximo nível, é que eu não sou digno de receber, ainda não cumpri, é que eu não mereço. E então começam a olhar para o lado e estão no carrossel da Dignolândia. Eu não sou digno. Eu mereço isto. Isto que veio à minha vida, eu mereço isto. Porque eu não sou digno ainda não sou digno. E olham para o outro lado, não é? E está a malta lá do outro lado. Uau! Estão na Gracelândia. Não é do Elvis, hein? É a Gracelândia. Não é a Gracelândia. É a Gracelândia de Deus. E estão na liberdade da graça. E eles a carcomer-se do outro lado. Algum dia, eu vou lutar com todas as minhas forças e um dia eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou ter o suficiente para estar na Gracelândia. Não sei se me faço entender. Então,
o que é que acontece? É como aquelas pessoas jovens, não é? Estão no culto e então quando há muita gente, não é? Aleluia! Oh, lá, 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 lá! Oh, lá, 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 lá! O Senhor está aqui! Glória a Deus! Pam, 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 pam. E parecem já os comanches. E só quando há 6 ou 7... Senhor... Ela está escrito, estou muito fixe. Aí, a grande culto. Aleluia. No outro dia, vês, isto está mal, está marado. Está mal. Mas é que, na realidade, a humanidade está metida numa montanha russa de sentimentos. Mas é que Deus não é assim. Ele está sempre com os braços abertos. E quando o filho vinha lá com o discurso ensaiado do digno e não sei o quê, disse a palavra de Deus, estava lá o pai. Estás a ver, escandalosamente, ele estava à espera. Ele sabia, ele tinha um discernimento espiritual. O pai sabia, ele estava... E o que é que aconteceu? Aquilo foi tremendo. Porque entendamos uma coisa, todos os esforços que nós façamos, todos os discursos, todas as retóricas, não nos vão levar a ganhar nenhum favor, nem nada da graça de Deus. Porque sabes o que é que ocorre? Não sei se leste bem já acerca da parábola, porque esta parábola já é mais antiga. Bom, a Bíblia já tem uns quantos milhares de anos escritas, impressa também, dependendo das versões, não é? Mas é que o pai correu a fazer o quê? É que graça é que corre para ti. É que as pessoas pensam, pensam que têm que correr para apanhar Deus. Não, eu vou ver como é que eu consigo ser digno para apanhar Deus. Eu vou ver como é que eu consigo ser santo. Mas é que tu somente és santo por meio de Jesus Cristo. Somente és justificado. A graça é um homem. A graça é Jesus. E o Pai está a personificar exatamente a Jesus, conforme diz a palavra de Deus, Ele entregou-nos a nós o ministério da reconciliação através de Jesus Cristo, o qual Ele mesmo nos estava reconciliando com o Pai. E foi isso que aconteceu na parábola do filho pródigo. Jesus estava a dizer, este sou eu, o Pai, na figura de Pai, porque eu venho revelar o Pai, cumpre-se a mim toda a lei, eu, a graça personificada, estou aqui exatamente para abraçar o abraço da graça escandalosa, um escândalo que ninguém entende. Ninguém entende esse escândalo. É inexplicável. Por muitas palavras que tentemos, é inexplicável. É inexplicável. Irmãos, é uma loucura. Não é o homem que vai ter com Deus, senão que é Deus que vem ter com o homem. Não o amamos nós a Ele, senão que Ele amou-nos a nós primeiro. Toda a nossa fé cristã é uma resposta a um mover de Deus. Deus move-se em alguma circunstância e nós somente temos que responder. Deus chama em alguma circunstância e nós somente temos que responder. Deus toca em alguma circunstância e nós somente temos que responder. E isso é nada mais nem nada menos que a graça. A misericórdia é a graça e a fé é a resposta. E a fé é engendrada através da graça. Porque é mediante a graça, pela fé, que vós sois salvos, diz a palavra de Deus em Efésios 2:8. Amém? Amém? Irmãos, é tão simples. É tão simples. Não precisas de correr, só precisas de responder a um movimento de Deus. Só necessitas de responder a um chamado de Deus. Quando Deus chama, somente tens que responder. A graça é ilógico. Nós sempre fomos ensinados que uma causa, tudo tem uma causa e uma causa tem um efeito. Então, para nós, às vezes, quando nós simplesmente
No reino de Deus as coisas funcionam diferente. Ele é a causa e nós somente temos que receber o efeito. Ele causa e dá-nos o efeito. E nós temos que responder a esse efeito. Responder mediante a fé. E as pessoas dizem, não, é que tu tens que fazer isto, tens que fazer o outro. É que às vezes é que há irmãos que às vezes estão por aí e dão-nos uma data de manuscrito, tens que fazer assim, tens que fazer o outro. Então espera lá, e o que é que tu fizeste? Porque eu, segundo vou à Bíblia, em Romanos 2,4, diz a palavra na segunda parte de Romanos 2,4, diz: ó ignorante que a benignidade de Deus é aquilo que te conduz. Diz comigo, a benignidade de Deus é aquilo que te conduz ao arrependimento. Irmãos, é a benignidade de Deus, é a bondade de Deus que conduz qualquer alma ao arrependimento. Não é o castigo. Não é o castigo. Não é o castigo. Porque o castigo vem sobre os filhos da desobediência. É a benignidade de Deus que conduz qualquer pecador ao arrependimento. É a bondade de Deus, porque ninguém merece ser salvo. Segundo os parâmetros da lei, segundo os nossos próprios parâmetros, estávamos todos estorricados pelo julgamento. Ficávamos todos, sucumbíamos todos. Mas eu creio que da mesma maneira que o filho foi motivado pelas circunstâncias, no caminho, à casa, a benignidade de Deus, a benignidade do Pai, foi tocando o seu coração. E ele chegou lá arrependido. Efésios 2,8, para terminarmos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Não vem de nós. É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por nada que façamos, podemos alcançar isto. A fé é somente uma resposta à sua graça. Não te deixes enganar. Porque faz muito ênfase. A fé, a fé, a fé. A palavra de Deus, vamos ler outra vez a palavra, ok? Mais 5 minutos e terminamos. Porque pela graça, tens fé para te salvar? Tu acreditas que podes ser salvo pela fé? Tu acreditas que podes ser sarado pela fé? Pela graça. Mediante a fé. A fé é uma resposta à graça. E isto não vem de vós. Essa sanidade vem de Deus. É uma graça, é uma dádiva de Deus. E quando há essa graça, essa dádiva de Deus, então a fé é o que torna a graça prática. Não sei se me faço entender. Deus dá a graça, que é o dom, que é a dádiva imerecida, a sanidade, a liberação, a salvação. Estamos? E o acreditar que é fé, o crer no nosso coração e confessar pela nossa boca, põe exatamente a obra de Deus em prática na nossa vida. Entendemos isto? É muito simples. Muito simples. A graça, a dádiva vem de Deus e materializa-se segundo a nossa resposta àquilo que Deus nos dá. Quando nós acreditamos, temos essa fé que é verdade, que é tangente, que é absoluto aquilo que Deus está a fazer, então isso materializa-se. A fé é simplesmente uma resposta à graça de Deus que materializa a verdade do dom, da dádiva, daquilo que Deus está a operar. Amém? Estamos, irmãos? Jesus é tremendo. A sua graça é maravilhosa, é escandalosa, perdoou-nos e ao perdoar-nos faz com que nós possamos perdoar os demais. Ao libertar-nos faz com que nós possamos libertar alguém que está à nossa volta. Amém? Ao dar-nos esta mensagem faz com que nós possamos levar esta mensagem, possamos passar este rumor desta mensagem, esta mensagem possa ir de pessoa em pessoa, alcançando cada vez mais pessoas, com milhares e milhares e milhares, e chegar a milhões de testemunhos, para a glória e honra de Jesus Cristo. E como fomos perdoados e justificados por meio da graça de Jesus, personificada em Jesus através da sua cruz e da sua ressurreição, então isso pode-se materializar de uma forma incrível. Mas há um caso ainda mais escandaloso, que é em Lucas 23. Jesus Cristo estava crucificado. Tinham-lhe posto um painel a dizer o Rei dos Judeus. Toda a gente zombava com ele. E estavam dois malfeitores.
E um deles zombava, mas o outro olhando disse, mas não zombes, porque nós estamos aqui porque merecemos. O castigo que estamos a receber, merecemos. Mas ele, por outras palavras, está aqui injustamente. Na realidade, Jesus Cristo, Ele fez-nos justos. Ele justificou-nos de forma injusta. Ele foi à cruz por ti e por mim. Estando ainda nós mesmos mortos os nossos delitos e pecados. E aquele homem disse, ele não é merecedor de estar aqui, ao outro que zombava dele. E olhou para Jesus Cristo e disse, recorda-te de mim. Recorda-te de mim. Quando estejas... E Jesus Cristo olhou para ele e disse-lhe, hoje mesmo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Recordam-se do que é que dizia em Marcos 16:16? Através do bautismo, acreditar e através do bautismo, para a salvação, e aqueles que não cumprirem isso serão... É um escândalo! Este homem foi salvo! De certeza que estariam todos os religiosos. Não pode ser. O que ele está a dizer, aquilo não se pode cumprir, porque não é assim, não é assado, não está de acordo, para aqui, para ali, para outro. Mas ele foi salvo. Ele não foi a nenhum curso, nenhuma igreja ensinar-lhe o que é que tinha que cumprir, o que é... Mas ele acreditou. Ele abraçou, não fisicamente, mas ele abraçou a graça salvadora que estava em Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém, irmãos? Tu podes libertar-te hoje. Queria pedir ao irmão do louvor que subisse aqui os irmãos por um momento e terminamos. Põe-te em pé só por um momento e terminamos já. Todos nós que estamos aqui hoje, teríamos que ter pago muitas penalidades por tudo aquilo que já fizemos nas nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, todos nós, são inúmeras os pensamentos, as palavras, as ações, as atitudes corrompidas e corroídas que saem pela nossa boca. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, senão que é aquilo que sai pela boca que está no coração do homem, diz a palavra do Senhor. Todos nós. Muitas vezes temos muitos conceitos, muita retórica. Mas na realidade Jesus só quer ter um encontro. Ele só quer ter algo prático. Jesus foi um homem muito prático. Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, o Verbo feito carne, Ele caminhou. Ele amou os pecadores. Ele sentou-se com os publicanos. Ele tocou. Ele sanou. Ele não fez diferenças. E essa mesma graça escandalosa, abundante, o Pai continua a estar com os braços abertos. A resposta é se tu deixas que o Pai corra para ti. A resposta está em ti. Ele continua com os braços abertos. Ele vê-te. A questão é se realmente tu, no teu interior, tu olhando bem para ti, entendes que necessitas ter um encontro com a graça salvadora que se chama Jesus Cristo. A tão preciosa salvação. Não encontro com a religião, porque a igreja não salva, mas Jesus Cristo salva. A religião não salva, ata, mas Jesus Cristo liberta. Esse encontro com Jesus, nada tens que fazer, simplesmente tens que aprender a ser como Jesus Cristo é. Nada mais. E Ele, na figura de Pai, continua a querer abraçar-te. E a contagem de 3, vou fazer um chamado simples. Aqueles que queiram aceitar a Jesus Cristo, ou queiram fazer um pacto hoje com Jesus Cristo, uma vez mais, se já o fizeram, mas queiram fazer um pacto, entendendo essa
grandiosa, escandalosa, maravilhosa, abraçar essa graça que é Jesus Cristo, Salvadora, Redentora, Justificadora. Não podemos explicar, é maravilhosa. Que se queiram comprometer com Ele para ser espalhadores do rumor da grandiosa salvação. Não faz falta sermos superestrelas do Evangelho, não faz falta sermos grandes predicadores, faz falta simplesmente contar a alguém, a esta pessoa, a outra pessoa, aquilo que Jesus Cristo fez por mim, aqui e ali, muitas coisas pequenas, grandes, não interessa, mas contar. E à conta de 3, uma coisa diz a Bíblia: Jesus ama-te, a ti e a mim. Ele entregou-se a si mesmo na cruz, para que tu e eu não fiquemos ignorantes à verdade que há em Cristo Jesus. Ele é a verdade e Ele é a graça personificada. Não há outro caminho ao Pai senão Jesus Cristo. 2, diz outra coisa, diz a Bíblia, e a verdade é esta, é que agora, não amanhã, não depois da manhã, agora é momento de salvação. Agora é momento oportuno, agora é momento de salvação. E 3, se aceitas esse chamado, somente tens que responder e levantar o teu braço ao ar. Aí onde estás, a contagem esta, número 3, levanta o teu braço ao ar. Estás disposto a aceitar Jesus Cristo, ou renovar o teu pacto com o Senhor, para poder ser um emissário desse rumor de salvação a cada alma, até ao fim dos dias. Ele estará contigo. Ele estará contigo. Levanta o teu braço ao céu, se assim estás disposto. E vamos adorar a Deus, render glória e honra por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos render-te a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Tu és o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Senhor, Tu és graça, graça abundante, graça e verdade, Senhor. A Tua bondade é maravilhosa, Senhor. Senhor, é por meio da Tua bondade, Senhor, que vem o arrependimento às vidas, Senhor. Senhor, e vimos a Ti, Senhor, porque grandes são as Tuas maravilhas, grandes são as Tuas misericórdias, Senhor. E nesta tarde, Senhor, pedimos que Tu renoves, Senhor, as nossas forças em Ti, Senhor. Pai, hoje, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja grande celebração nos céus, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, queremos estar comissionados, enviados, Senhor, por Ti, Senhor, para espalhar, Senhor, o rumor tão grandioso da Tua maravilhosa graça, Senhor. Uma graça libertadora, Senhor, uma graça sanadora, Senhor, uma graça redentora, Senhor, uma graça justificadora, Senhor, para que todo o mundo possa saber que Jesus Cristo é o Senhor, que toda a língua, Senhor, confesse, que todo o joelho se dobre, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, Pai. Honra e glória seja a Ti, Senhor. Que todas as pessoas cheguem a saber, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Honra e glória seja a Ti, Cordeiro de Deus, Pai. Faça a Tua obra, Espírito Santo, Pai. Queremos agradecer-te, Senhor, nesta tarde, Senhor. Maravilhoso és Tu, Senhor. Oh, sim, Senhor, Pai. Em nome de Jesus.